Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma introdução de como analisar empresas ou ações. E eu organizei um guia prático para orientar vocês com alguns pontos relevantes para facilitar a análise e a identificação de oportunidades. Se você é um investidor iniciante, você pode seguir esses passos, mas conforme você vai ganhando experiência, você vai definir o seu próprio método de análise, tornando o processo bem mais rápido. Esse material é dividido em 5 pontos relevantes que eu utilizo quando eu faço análise de uma empresa. Então, para analisar empresas, existem 2 tipos de análise, a fundamentalista e a técnica. A fundamentalista consiste em entender como a empresa é gerida com base nos resultados divulgados e nas perspectivas futuras. Ela identifica o potencial de crescimento da empresa, possibilita a comparação entre empresas do mesmo segmento, tornando assim impossível você identificar a melhor oportunidade. Para isso, você precisa levar em consideração alguns fatores macroeconômicos, como a variação da taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros, a qual muitas outras taxas, como as de empréstimos, estão atreladas. Então, se a taxa Selic aumenta, o custo de pegar o dinheiro emprestado também aumenta. E isso diminui o lucro das empresas. A análise setorial é uma comparação entre as principais empresas do mesmo setor, para que você tenha noção se a empresa que está sendo estudada está lucrando conforme os seus principais concorrentes. E por fim, você faz a análise da empresa com base nos resultados que ela divulga. Já a análise técnica, que ela é muito conhecida como análise gráfica, consiste na análise de gráficos e de fluxos de compra e venda, identificando padrões que indicam a direção que a cotação vai. O analista técnico tenta prever o caminho das cotações e ela é muito utilizada para operações de curto prazo, o famoso day trade. E, além disso, a análise técnica te permite definir intervalos de preço para que você defina regiões de compra. Então, com base na observação de padrões gráficos, você define uma região que é interessante você comprar. Vale comentar aqui que uma análise não exclui a outra. O segundo passo é identificar os principais pares. Então, de acordo com a empresa que você está estudando, você precisa entender quem são os principais pares e concorrentes da empresa, para que você tenha noção se o lucro reportado está em linha com o mercado. E aqui eu trouxe como exemplo as principais empresas de cada setor. Então, nessa primeira linha, setor financeiro. Na segunda, são empresas de transmissão de energia elétrica. E na terceira linha, empresas de saneamento. Já o terceiro passo é entender como a empresa gera receita. Então, com base nos resultados que ela apresenta, você consegue identificar como ela gera receita, como ela faz a gestão de suas despesas e custos e a política de dividendos. Essas informações são fundamentais para vocês identificarem os principais riscos que podem afetar os resultados da empresa. Sabendo quais são os riscos, você consegue prever uma possível queda nos lucros e, consequentemente, uma possível queda nos dividendos distribuídos. E como fonte de consulta, temos o site de relacionamento com investidores. Um outro lugar que vocês podem consultar para poder ter essas informações são as plataformas de investimento, como Investidor 10, Status Invest, Fundamentos, a que for de preferência de vocês. Como exemplo, eu vou abrir aqui o site de RI da Transmissão Paulista, e aí na aba de informações financeiras, central de resultados, vocês encontram os resultados divulgados. Aqui a gente desce para o sumário e aqui a gente encontra todas as informações de lucro líquido, endividamento, os investimentos que ela tem feito e outras informações que são relevantes para que você possa tirar a sua conclusão. A exemplo, vamos clicar aqui na parte de receita operacional. Receita operacional mostra o quanto de receita foi gerada com base nas atividades operacionais da empresa, uma visão gráfica da comparação do primeiro trimestre de 2024 a 2023, custo e despesa com pessoal, materiais e serviços. É importante vocês terem visibilidade do controle de custo e despesa da empresa para ver se ela está sendo eficiente ou não. Voltando aqui para o nosso material, o quarto passo seria avaliar os indicadores de valuation. Valuation significa avaliação de empresas, nada mais é do que um método utilizado para definir o valor de uma empresa. Com base em informações contábeis, que são aquelas informações que eu acabei de mostrar para vocês do site de RI, são gerados alguns indicadores que auxiliam na avaliação de desempenho da empresa. E para identificar se a empresa está barata, vocês precisam avaliar o lucro da empresa, comparar o lucro e os outros indicadores com os principais pares do setor e avaliar o histórico de cotação da empresa. Você unindo todas essas informações, você consegue avaliar se a empresa está barata ou não. E como fonte de consulta, a plataforma de investimento. Eu utilizo a plataforma do Investidor 10 para observar e analisar os indicadores. Então vocês clicam aqui em Investidor 10, digitem o ticker da empresa, eu vou pegar a Irani como exemplo, e aqui em cima a gente já pode observar alguns indicadores, como o PL, que é o preço de cotação atual, dividido pelo lucro por ação. Ele representa o quanto você pagará
pelos lucros da empresa se você comprar na cotação de hoje. Um outro indicador é preço ou valor patrimonial, que indica quantas vezes você vai pagar pelo valor patrimonial da empresa em relação à cotação atual. Se esse indicador for igual a 1, significa que o preço de cotação atual é o equivalente ao preço do valor patrimonial da empresa. Um outro indicador é o Dividend Yield, que mostra o retorno em dividendos dos últimos 12 meses em relação à cotação atual. E aí, se você descer mais aqui na página, você vai encontrar outros indicadores de valuation. Eu vou citar mais alguns outros aqui que eu acho interessante olhar, como a margem líquida, que representa quanto de receita líquida se transformou em lucro líquido. Ou seja, a cada R$ 100 de receita líquida gerada, R$ 21,71 se converteu para lucro líquido. E é com base nesses R$ 21 que serão distribuídos os dividendos. Então, esse indicador representa a eficiência da empresa. E uma outra conclusão que você pode tirar com base nesse indicador é a qualidade na gestão dos custos e das despesas da empresa. Quanto pior for a gestão, menor será a margem líquida e, consequentemente, menor será o dividendo distribuído. Um outro indicador interessante para mostrar para vocês é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. E esse número representa o retorno que o investidor terá aportando na ação. Os indicadores de dívida são importantíssimos para você identificar se a dívida está controlada e prever possíveis reduções no lucro. A dívida representa juros que a empresa tem que pagar a quem emprestou o dinheiro, o que significa que é uma redução no lucro líquido. Então, a dívida estar sob controle é muito importante para que ela consiga se manter perene ao longo dos anos. E o quinto e último passo, ele definiu o seu preço teto. O preço teto é a cotação que você está disposto a pagar na ação de uma empresa, levando em consideração o seu apetite ao risco, a perspectiva de crescimento da empresa e o retorno em dividendos que você deseja. Ou seja, é o preço limite que você está disposto a pagar para que o seu aporte não fuja da estratégia de investimento da sua carteira. E o preço teto é calculado da seguinte forma: lucro líquido, ou a base de cálculo para a distribuição de dividendos, que algumas empresas definem como lucro líquido regulatório, vou mostrar para vocês que é o caso da Transmissão Paulista, multiplicando o payout, que é o percentual do lucro que vai ser distribuído em dividendos. Se o payout é de 50%, metade do lucro líquido vai ser distribuído em dividendos. Essa informação você vê na política de dividendos da empresa, que representa um item daquele relatório de divulgação de resultados da empresa, dividido pela quantidade de ações em circulação, multiplicado pelo dividend yield desejado. Então eu separei aqui numa planilha os dados necessários para calcular o preço teto de cada ação. Essas informações eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei, mas o cálculo do preço teto segue a fórmula que eu mostrei para vocês. Lucro líquido vezes o payout, dividido pela quantidade de ações e o dividend yield desejado. Do Banco do Brasil, lucro líquido eu tirei do guidance que eles divulgam, que nada mais é do que as projeções deles mesmos para o ano de 2024, quanto eles esperam atingir de lucro e outras informações. Assim como eu usei de exemplo a Transmissão Paulista, o guidance e outras informações do Banco do Brasil estão no site de RI. Então aqui são algumas projeções que eles fazem para 2024. Eles definem o valor que eles esperam chegar. Então, para a gente calcular o preço teto do Banco do Brasil, eu preciso do lucro líquido ajustado, que é a base de cálculo dos dividendos. Aqui eles projetam de 37 a 40 bilhões de reais ao longo de 2024. Eu optei por escolher um meio termo, uns 38 bilhões, mesmo estando otimista com a empresa e acreditando que ela pode atingir os 40 bilhões de lucro líquido, então 38 bilhões aqui na nossa planilha. O payout de 45% foi divulgado como fato relevante, vocês podem encontrar lá no site de RI da empresa. A quantidade de ações em circulação, eu utilizo a plataforma do Investidor 10, e depois de vocês pesquisarem o ticker da ação, vocês veem em empresa, desce um pouco mais e pega aqui o número total de papéis, então 5,73 bilhões e o dividend yield desejado. Aqui, para ter como base, vocês podem pegar uma referência dos últimos 12 meses ou colocar um dividend yield que vocês realmente querem. Por exemplo, alguém que investe em Banco do Brasil pode pensar: eu só vou investir em Banco do Brasil para ter um retorno de dividend de 10%. Você pode aumentar esse dividend yield desejado para que crie uma margem de segurança na hora de você comprar. Quanto maior for esse número, menor vai ser o preço teto. Em contrapartida, se você exagerar nesse dividend yield, você vai encontrar poucas oportunidades de entrada, porque você colocou um dividend yield lá em cima, e aí o preço teto vai estar lá embaixo. Um outro exemplo de cálculo do preço teto, vou usar a Transmissão Paulista, e aí no relatório de divulgação dos resultados da empresa, vocês vão no índice, mercado de capitais, desce um pouco mais.
Aqui a empresa informa a política de dividendos dela, o valor do payout, que é o percentual do lucro que é distribuído, e a base de cálculo para a distribuição dos dividendos. Então, 75% do lucro líquido regulatório, que é o IFRS, será distribuído em dividendos. Aqui embaixo a gente pode identificar o lucro líquido do ano 2023, que seria 1,9 bilhões, o payout de 75 informado na política de dividendos, a quantidade de ações que eu puxei no investidor 10 e o dividend yield esperado para a empresa. Eu aqui busco 9% de dividend yield, um TRPL, e o preço teto dá R$ 24,59. Então, abaixo disso, eu estou comprando a TRPL. Para as outras ações da minha carteira, esses são os preços teto. Utilizei apenas 2 exemplos para vocês entenderem na prática como se calcula o preço teto. Desses indicadores, a gente pode se aprofundar muito mais na explicação de cada um. Como mencionei, esse material é só um guia introdutório para que vocês tenham uma orientação quando começarem a avaliar uma nova empresa. E se tiver alguma dúvida, comentem embaixo. Se este vídeo ajudou vocês de alguma forma, clique no gostei. E se quiser acompanhar mais vídeos educativos e o progresso da minha carteira, clique em inscrever-se. Espero que tenham gostado. Forte abraço.